Por favor, abra sua Bíblia na carta do apóstolo Paulo aos Colossenses. Carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, capítulo 1. Nós leremos a partir do verso 13. Colossenses 1, a partir do 13, e vamos até o 20. Você que achou, diga amém. Amém. Então vamos juntos. Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a remissão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é o cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para ter a primazia em todas as coisas. Porque Deus achou por bem que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito paz pelo sangue da cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Amém? Oremos. Senhor, muito obrigado pela tua palavra, Pai. Que palavra poderosa, maravilhosa. E, ó Deus, como é bom refletir sobre a pessoa do teu Filho Jesus, quem ele é, o que ele fez, a forma como ele agiu, para que nós pudéssemos ter o relacionamento restaurado contigo. Ó Deus, nessa noite, nós queremos nos apropriar plenamente desse relacionamento, Pai. Que ele não seja apenas uma possibilidade, mas para aqueles que um dia tomaram a decisão ao teu lado, que ele venha a ser algo profundo, algo verdadeiro, genuíno, relacional, de fato vivido a cada dia. E para aqueles que ainda não o fizeram, que essa noite seja noite de salvação, que essa noite seja noite de transformação de vida, noite de decisão, Senhor, noite de decisão ao teu lado. Essa é a nossa oração, nós a fazemos em nome do teu Filho Jesus. Amém. Amém, irmãos. Ontem à noite nós tivemos em nossa igreja um culto da juventude, culto da rede de jovens. Jovens e adolescentes juntos adoraram a Deus. Então, o texto de Colossenses, a carta de Paulo aos Colossenses, foi o texto exatamente que pregamos ontem. Só que a pregação foi do versículo 1 até o versículo 12. E ontem, quando falávamos para os jovens de nossa igreja, nós pontuávamos sobre o contexto dessa carta, sobre o que o apóstolo Paulo estava falando, sobre o que estava acontecendo nessa carta. Paulo é aquele que escreve a carta, ele assina, ele autoriza, ele diz: eu, Paulo, apóstolo de Cristo. E nesse primeiro momento nós entendemos que toda a palavra de Deus que vem aos nossos corações não é com intenção do pregador de tomar conta da nossa vida, não é a intenção do professor da escola bíblica de direcionar as nossas ações, não. A palavra de Deus, ela vem aos nossos corações porque existe uma intenção no próprio Deus em que nós estejamos alinhados com a sua vontade, com o seu querer. Então, quando alguém fala algo que vem da parte de Deus para você, o desejo não é exercer controle sobre a sua vida, mas é deixar claro para você aquilo que Deus tem para fazer na sua vida e através da sua vida. Apóstolo Paulo é alguém comissionado para fazer isso, ele é um enviado por Deus para fazer isso, e ele não se furta da sua missão. Assim também, como dispenseiros, como servos do Senhor, é requerido de nós que preguemos a palavra de Deus como ela deve ser pregada, que trocamos do texto, ou que venhamos a extrair do texto os seus ensinamentos profundos, sem, contanto, tentar imprimir ao texto o nosso pensamento ou a nossa razão, mas deixar o texto falar. Porque quando deixamos o texto falar, a palavra de Deus penetra nas nossas vidas. Nós não estamos aqui para sermos guiados por ideias de homens, pelo contrário, nós estamos aqui com o objetivo de sermos guiados pelo Deus vivo, e é isso que o apóstolo Paulo estabelece quando ele começa a escrever. É ele quem escreve essa carta. Ele escreve essa carta por volta do ano 60 a 62 a.C., Falta pouquinho tempo, dali a 3, 4 anos, o apóstolo Paulo será morto, martirizado pelo Evangelho. Quando ele escreve essa carta, ele está preso.
Você pode pensar, mas o homem vivia preso. Não, ele só foi preso 2 vezes. Essa é a primeira prisão. E nessa primeira prisão ele começa a escrever as cartas para igrejas as quais ele visitou. Ele foi visitar algumas igrejas, ele inaugurou alguns trabalhos em algumas igrejas e por isso ele escreve tais cartas. Mas Colossenses não é um lugar onde ele pôde estar presente. Mas ele falou ali com um dos seus servos, ou na verdade ele pregou o evangelho a um homem que era da cidade de Colosso. Esse homem, após ouvir a pregação do evangelho, impactado pela palavra de Deus, ele volta até a sua cidade e ele prega com tanta efusividade, com tanta alegria, com tanta veracidade, que aquelas pessoas se convertem. E ele não tem apenas 1 ou 2 pessoas convertidas, não é um discipulado. Ele não tem apenas 10, 12 pessoas, não é um pequeno grupo. Ele tem uma igreja que se converteu por conta do testemunho e da pregação que ele ofereceu para aquela comunidade de fé. Mas na caminhada cristã, eu e você somos atacados. Na verdade, na caminhada da vida todos nós seremos. Crentes e não crentes passam por provações. Crentes e não crentes passam pelo deserto. A diferença do crente é que ele passa no deserto de mãos dadas com o Emanuel, com o Deus conosco, com o Senhor que está presente sempre ao nosso lado. Ele é o nosso consolo, conforto e abrigo, mesmo em dias de tribulação. Mas passamos por tribulações. E aquela igreja também passou por provações e por tribulações. Depois do evangelho pregado, depois do evangelho estabelecido, o evangelho de Jesus, evangelho genuíno, algumas pessoas começam a se infiltrar naquela comunidade. Colossos era um lugar importante, porque ele ficava num lugar chamado Vale do Lico. Não é Vale do Silício, é Vale do Lico, mas era também um lugar muito importante. Colossos era vizinho de uma cidade chamada Laodiceia, mas aos poucos a cidade vai perdendo a sua relevância, enquanto Laodiceia vai crescendo, vai se desenvolvendo. A gente que é carioca há muito tempo, ou quem nasceu no Rio de Janeiro já há alguns anos atrás, sabe o que é isso. O Rio de Janeiro era a capital do Brasil. Até pouco tempo atrás, historicamente falando, a gente fala que é pouco tempo atrás, o Rio de Janeiro era a capital do Brasil. Mas a capital se muda agora para o meio do Brasil, para Brasília, e aos poucos a cidade vai perdendo influência, vai perdendo investimento, vai perdendo muitas coisas, vão ficando um pouquinho à margem daquilo que nós tínhamos no passado. Depois de um tempo a gente começou a perder um pouquinho do pré-sal também. Ou do valor do petróleo que era extraído do pré-sal. Isso faz com que a cidade tenha menos recursos financeiros ainda. Aquela cidade foi caindo em importância. A nossa cidade tem menos recursos, aumento de violência, aumento de desigualdade social, aumento de dificuldade no tratamento de saúde. Aquela cidade também foi perdendo importância ao longo dos anos. Mas eu espero que a nossa cidade pelo menos pare de perder e comece a ganhar, amém? Assim também, mas naquela cidade não foi assim. Eles tinham um lugar que era um lugar muito difícil. Houve um terremoto por volta do ano 60, 61, depois de Cristo. E isso trouxe mais problemas econômicos ainda até aquela sociedade. E é nesse contexto que aquela igreja, nesse contexto social, nesse contexto histórico, que aquela igreja recebe ou começa a crescer, começa a se desenvolver. Mas que igreja é essa? É uma igreja gentílica. É uma igreja de não-judeus. É uma igreja de pessoas que não conhecem a palavra de Deus. É por isso que o apóstolo Paulo sauda com graça e paz, caris e shalom. Porque o apóstolo Paulo ele comunica, assim como falamos na parte da manhã, ele entende que o evangelho é para os hebreus, para os judeus, mas o evangelho também é para os gregos. Na verdade, o Senhor fez uma família só daquela grande comunidade de fé. Que coisa linda! É isso que o Senhor nos chama para ser. Nós viemos de tantos lugares diferentes, nós viemos de bairros diferentes, de culturas diferentes, nós viemos até de estados diferentes. Mas o Senhor nos uniu todos aqui nesse tempo para que nós sejamos uma família, um só corpo, e vivamos em unidade, entendendo que unidade não é a uniformidade. Nós não queremos uma igreja onde todo mundo é igualzinho. Irmãos, se a igreja, aqui na igreja, todo mundo fosse igualzinho a mim, a igreja seria muito chata e eu não ia querer ser membro da igreja. Nós não podemos ter uma igreja onde todos são iguaizinhos.
as nossas diferenças, ou nas nossas diferenças, o Senhor opera bênçãos, o Senhor nos ensina, o Senhor nos faz crescer. Então nós não devemos nos afastar de pessoas porque elas são diferentes de nós, pelo contrário. Nós devemos nos aproximar de pessoas porque são diferentes de nós, porque assim nós aprendemos com elas. Amém? Está certo ou está errado? Então diz para essa pessoa que está do teu lado: eu vou me aproximar cada vez mais de você, meu irmão, quero ficar mais juntinho de você. Mas eu disse para vocês que tinha problema. O problema ali eram as heresias, porque aquela comunidade, ela era toda recém-convertida, ela não tinha influência do judaísmo, ela não tinha influência da lei mosaica, mas ela tinha influência do mundo helênico. E no mundo helênico algumas coisas já eram faladas naquele momento. Falavam, por exemplo, que se Jesus tivesse vindo em carne, se Jesus fosse o Criador, é o Criador de todas as coisas, ele não pode ter vindo em carne, porque para eles a carne é má. Então como pode aquele que é santo, que é transcendental, que é transcendente, vir e se materializar, se tornar carne, se tornar corpo como um de nós? Então ele não veio em carne. Jesus era apenas um espírito que passou pela terra. Essa doutrina começou a ser pregada dentro daquela comunidade. Começaram a pregar dentro daquela comunidade que os anjos, na verdade, trouxeram a palavra de Deus. Então que tais anjos precisavam ser cultuados, precisavam ser adorados. Começou a se pregar dentro daquela comunidade, por influência dos judeus que estavam ao redor, que Jesus Cristo não era suficiente para a salvação, mas além de Jesus, era necessário que se fizesse circuncisão, que se guardasse o sábado, que se celebrasse as festas dos tabernáculos e as outras diversas festas que o judaísmo celebravam. Era aquela comunidade que anteriormente nasceu com o evangelho genuíno, agora ela recebe uma enxurrada de diversas informações, e isso cria confusão na cabeça das pessoas. Hoje, nos nossos dias, não é diferente, meus irmãos. Vivemos hoje um tempo em que vemos muitos lugares escrito evangélico nas suas portas. Vemos muitos lugares escrito evangélico nas suas fachadas. Só que o evangelho é meio diferente do evangelho da Bíblia. O evangelho é um pouquinho diferente do evangelho de Jesus. Porque muitas vezes esses tais evangélicos, eles usam objetos físicos como ponto de contato. É o copo com água, é a rosa ungida, é o sal grosso. Coisas que outrora vinham de outras religiões, mas nós vivemos hoje um verdadeiro sincretismo religioso, porque se mistura as religiões e coloca o nome evangelho no meio. E isso traz confusão para a gente. Traz confusão porque é diferente daquilo que a palavra de Deus nos ensina. Traz confusão. Hoje nós vivemos num mundo que é meio esotérico. Então, alguns irmãos da igreja acordam de manhã e veem primeiro o seu horóscopo, antes de ver o pão diário, para ver o que o horóscopo está indicando. Você está rindo, é sério. Eu peguei um irmãozinho da igreja, olhei o Instagram dele e ele falou, estava escrito assim no Instagram: o meu signo é escorpião. Eu falei: rapaz, que negócio é esse? E Jesus? Ele: não, pastor, mas é porque eu nasci em tal mês. Eu falei: não, rapaz, você nasceu de novo em Cristo Jesus. Amém? O signo do crente é Jesus, se é que nós podemos colocar isso dessa forma. Mas é uma confusão. São muitas informações que vão chegando para a nossa mente, para a nossa cabeça, e a gente vai se enrolando com isso tudo e acabamos nos afastando da verdadeira religião, da verdadeira fé. Mas Paulo, quando escreve para aqueles homens de Colosso, ele identifica neles um amor verdadeiro por Jesus. Ele fala isso nos primeiros versículos. Vocês têm um amor por Jesus. Quem me falou do amor de vocês foi Epáfras. Epáfras foi o tal homem que veio de Colossos para Efésio, foi evangelizado por Paulo e foi lá para Colossos estabelecer a igreja. Paulo falou: olha, Epáfras me falou do amor de vocês, o amor de vocês é um amor de verdade. Então, apesar do movimento herético, apesar das dificuldades teológicas, apesar dos comportamentos diversos que estavam sendo oferecidos àquela comunidade de fé, que ludibriavam a fé e que enganavam as pessoas, o apóstolo Paulo olhou para dentro deles e identificou um amor verdadeiro. Então havia possibilidade de transformação e de salvação. E é por isso que ele começa a escrever a sua carta. É por isso que ele começa a escrever as orientações que ele tem para aquele povo, que ele tem para aquela comunidade de fé. As doutrinas que eles receberam eram doutrinas muito confusas. Doutrinas baseadas na tradição humana, em espíritos elementares, eram vazias, enganosas.
eram influências do mundo grego, como nós falamos aqui. Que influência você tem recebido hoje na sua vida? Possivelmente não é da filosofia, não é de Platão, Aristóteles, pelo menos não diretamente, porque por incrível que pareça, esses nomes ainda norteiam a nossa cultura, mesmo sem nós percebermos. Mas ainda que não seja diretamente, que influências você tem recebido na sua vida? Que tipo de espiritualidade você tem desenvolvido? Ah, pastor, eu orei para a verruga cair. Mas se a verruga não caiu, eu peguei o cabelo do cavalo e amarrei na verruga para ela cair. Tem gente, tem isso. Simpatia é o nome. Você faz simpatia na sua casa? Faz simpatia na sua casa? Como é que você lida com a fé? Como é que você lida com a sua fé? Você tem medo do diabo? Porque o espírito que habita no crente é maior. A Bíblia diz, maior é o que está em nós do que o que está no mundo. A Bíblia diz, na verdade, que nós devemos resistir, que nós devemos enfrentar. Não fala que nós devemos ter medo. Não fala que nós devemos fugir. Não é isso, não é para isso que a Bíblia nos chama. Existe um processo de endemoninhamento que muitas vezes é maior do que esse processo físico que a gente vai vendo nas ruas. Da pessoa que se manifesta, também é. Mas existe um processo que ainda é maior, é o processo elaborado. Porque esse processo do desencadeamento da fome, da injustiça no nosso Brasil, isso é coisa de demônio, gente. Isso não é ação humana somente, não. Nosso governador, quando ele foi preso, ou um dos nossos governadores, porque muitos deles foram, e aí você não sabe nem de qual eu estou falando. Quando ele foi preso, ele disse que comprou uma esmeralda e entregou para sua esposa num jantar embaixo da Torre Eiffel. E aí quando perguntaram se o dinheiro que ele tinha desviado não era o suficiente, ele disse que sim, mas que já tinha virado um vício, tinha virado uma espécie de compulsão. Nem ele mesmo sabia por que desviava tanto dinheiro assim. O nome disso é demônio. É opressão demoníaca. Não estou isentando ele de responsabilidade, não. É responsável por todas as suas ações. Mas nós precisamos entender que o mundo espiritual, na verdade, ele está montado, ele está armado contra nós, de fato, a nos fazer cair, a nos fazer desviar da caminhada da fé. E se nós não colocarmos a nossa fé em Cristo, os nossos olhos em Cristo, nós seremos enganados pelas armadilhas que Satanás vai colocando para nós no dia a dia. O apóstolo Paulo chama aquela igreja a correção. E ele precisa trazer uma resposta para aquela comunidade. Uma resposta que é maior do que as questões que eles estão atravessando. Porque eles atravessam questões filosóficas, assim como nós. Eles atravessam questões de comportamento, assim como nós. Eles atravessam questões religiosas, assim como nós. Então, qual é a resposta? O apóstolo Paulo começa a dar a resposta. No capítulo 13, no versículo 13, ele diz: Jesus, ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. O Pai, perdão. É através de Jesus, ele nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção e a remissão dos pecados. O crente precisa entender, e isso é profundo demais. Parece muito elementar, mas é profundo demais. O trabalho de Cristo na cruz do Calvário foi um trabalho substitutivo. Através do pecado de Adão, o pecado entrou em toda a humanidade. A partir de Adão, todos nós que nascemos, já nascemos debaixo do trabalho do pecado nas nossas vidas. O rei Davi escreveu: em pecado me concebeu a minha mãe. Em outro salmo vai escrito: desde pequeno eu faço o que é mal. Nós sabemos fazer, temos inclinação para aquilo que é mal, portanto todos nós nascemos debaixo de condenação, por causa do pecado do nosso pai Adão, do primeiro Adão. Mas a palavra de Deus vem através do apóstolo Paulo em Romanos dizer que Cristo, o último ou segundo Adão, ele veio, viveu uma vida sem pecado, sem cometer nenhum tipo de pecado. Em tudo foi tentado, mas ele não pecou em nada. Viveu uma vida perfeita. E se ofereceu na cruz do Calvário como sacrifício no meu e no seu lugar. Ele fez isso porque ele poderia fazer. Na verdade, ele fez isso porque ele era o único que poderia fazer. Assim como o Velho Testamento ilustra sacrifícios de animais para apontar para Cristo, porque Cristo é o verdadeiro cordeiro sem mácula, Cristo é o verdadeiro cordeiro sem mancha. Por isso ele pode nos substituir na cruz do Calvário.
O pecado que era para eu e você pagarmos, Jesus, ele paga no nosso lugar. Se fôssemos qualquer um de nós morrendo pelos nossos pecados, não teria efeito, porque seria apenas um pecador morrendo pelos seus próprios pecados. Mas Cristo, aquele que nunca pecou, ele carregou todo o pecado por nós, ele morreu no nosso lugar. Por causa dele, nós fomos redimidos pelos nossos pecados e nós temos redenção. É por causa de Jesus que aquele que entrega a vida a ele como o único e suficiente Salvador é redimido e pode ter um relacionamento real com Deus, um relacionamento verdadeiro, pode de novo se conectar com o Pai. Então a ação de Cristo nas nossas vidas é o que nos direciona. E é isso que precisava direcionar aquela igreja. Mas o apóstolo Paulo entende que pelas pressões que eles vão vivendo, eles precisavam ser lembrados de quem era Jesus. Eles precisavam saber na profundidade quem era Jesus. E que hino maravilhoso é esse? Ele é a imagem do Deus invisível. Ele é antes de todas as coisas. O apóstolo Paulo aborda Cristo aqui de 3 formas diferentes. A primeira forma que ele aborda é: antes que tudo existisse, ele existia. Antes que tudo fosse criado, que tudo fosse formado, ele já existia. Então os poderes dos anjos, dos principados, das potestades, das filosofias, todas elas são submissas a ele, porque ele criou todas as coisas, e nada do que foi feito se fez sem ele. Por isso nós cantamos aqui mais cedo: glória pois a ele a glória eternamente, amém. Cristo é antes da criação. É o primeiro aspecto que Paulo aborda. Mas o segundo aspecto é: ele está na criação. Porque Deus resolveu incidir no tempo e na história. Quando um bebê veio no ventre de Maria, da Virgem Maria, que não teve contato com nenhum homem. Mas ela concebe Jesus. A salvação que vem de Deus, Jeová é a salvação, esse é o significado no nome. E ele veio, viveu como falamos, viveu de forma perfeita, pagando o preço do pecado por nós na cruz do Calvário. Mas existe um terceiro aspecto, porque o apóstolo Paulo também salienta no final de que ele ressuscitou. Ele ressuscitou, então, aquele que era antes que tudo existisse. Aquele, na verdade, que formou todas as coisas. É aquele que viveu entre nós, que caminhou conosco. Mas é também aquele que ao terceiro dia venceu a morte e ressuscitou para a glória de Deus Pai. Você pode dizer amém por isso? Paulo está dizendo para aquela igreja que todos os problemas que são colocados para ela são menores que Cristo. Cristo é maior do que todas as adversidades, todas as situações, todos os pensamentos contrários que são colocados para ela. Cristo é maior. Pensa na tua vida. Pensa naquilo que você está atravessando nesse momento. Pensa na tua casa, na tua família, no teu casamento. Pensa no que você está vivendo com a tua vizinhança nessa hora ou no seu trabalho. Pensa no seu pecado, naquilo que tenta dominar a sua vida e que diz que você não pode se aproximar de Deus por causa disso. Eu quero dizer para você a mesma coisa que o apóstolo Paulo disse para Colossos. Ei, Cristo é maior. Cristo é maior. É o poder do Senhor que te sustenta, é o poder do Senhor que garante a vitória. Quando nós depositamos a nossa vida em Cristo, nós temos a segurança de que nada pode nos tirar das suas mãos. E de que Ele é maior do que as filosofias, do que as provações, do que os problemas, do que as tempestades, do que o pecado. Ele é maior. Cristo é aquele que nos redimiu, mas é a Ele que nós entregamos, e é isso que o apóstolo Paulo vai dizer. A imagem do Deus invisível, a palavra do grego aqui utilizada por ele, quer dizer, ela revela de forma perfeita quem Deus é. Ele não é apenas um reflexo, mas ele é a expressão visível do Deus invisível. Um dos seus discípulos, o Filipe, certa vez chegou para o mestre e disse assim: mestre, já mostra-nos o Pai. O Senhor está pregando para a gente há tanto tempo, está andando com a gente há tanto tempo, mostra-nos o Pai, a gente quer ver Deus. Jesus, e aí a parte é minha, talvez tivesse balançado a sua cabeça, falou: Filipe, olha aqui, Filipe, eu estou há tanto tempo com você e você ainda não me conhece? Você não percebeu, Filipe? Está perdendo o bonde da história? Filipe, fica atento.
Jesus, por diversas vezes, quando é arguído pelos seus adversários, ele diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Mas, irmãos, quando ele disse eu sou a porta, ele usou a expressão do hebraico que Deus usou para falar com Moisés: Yud, Re, Vav, Re, que nós traduzimos por Yahvé ou Jeová. Jesus afirma que ele é o próprio Deus. Jesus é Deus. Jesus é a imagem invisível do Deus invisível. Ele é plenamente homem, mas é plenamente Deus. E Ele é que está conosco. Quando a Bíblia o chama de primogênito da criação, não é como alguns querem dizer que ele foi o primeiro a ser criado, não. Mas essa expressão quer dizer que para Ele é a criação. Todas as coisas da criação são para Ele. Ele é o príncipe. Primogênito aqui é príncipe, é principal. Ele é o principal da criação. Então eu e você, se toda a criação é para Ele, eu e você também somos para a glória dEle. O pastor Jonas Madureira, teólogo, Igreja Batista Vida, acho que é isso, talvez esteja equivocado no nome, mas ele disse uma coisa que marcou profundamente minha vida. Ele disse: olha, os pássaros voam na direção que Deus determinou que eles voem. Os peixes nadam na direção que Deus determinou que eles nadem. As 4 estações, elas acontecem sucessivamente no tempo que Deus determinou que elas aconteçam. Os demônios tremem e se submetem à vontade de Jesus, à vontade de Deus. Eles se submetem ao nome de Jesus. E ele disse: sabe quem são os únicos que querem permanecer em rebeldia contra a vontade de Deus e dizer não para Deus? É a gente. E pode isso? Pode isso? Não pode, irmãos. Não pode. O Senhor permite muitas vezes porque Ele é paciente com a gente. Que Ele está tendo paciência conosco, esperando o tempo que nos encontremos em arrependimento e nos coloquemos na posição de obediência à sua vontade. Porque, como falamos de manhã, Ele faz isso porque nos ama. Ele faz isso porque escolheu nos amar. Mas é necessário que, assim como toda a criação é submissa a Cristo, que a igreja de Colossos também o seja, que a igreja de Marechal também o seja, que nós sejamos submissos a Ele. Nele foram criadas todas as coisas. Tudo foi criado por meio dele e para Ele. Nele tudo subsiste. Cristo não é apenas aquele que fez a criação acontecer, mas Ele é aquele que sustenta todas as coisas. Ele é aquele que sustenta as nossas vidas. Os irmãos que têm o hábito de acordar pela manhã e agradecer a Deus pelo seu dia, tem algo muito bom, tem um hábito muito bom, tem uma prática muito boa, porque na verdade Deus não é apenas aquele que nos criou, mas é aquele que continua nos sustentando a cada dia. O Senhor nos sustenta em todas as áreas da nossa vida e nós precisamos reconhecer isso. Irmãos, um acidente mínimo faz com que a gente pare de andar, de ter autonomia para nos locomovermos. Uma mudança pequena dentro da nossa mente, uma fração de segundos. A irmã Joelma estava cantando aqui, eu estava lembrando, Marconi, eu estava lembrando. Enquanto a irmã Joelma cantava que não há ferrolhos, não há nada que impeçam, que nos façam parar diante de Deus, eu lembrei do acidente do Marconi. Estava dirigindo com tranquilidade, que o Marconi é um piloto consciente, capacete na cabeça, mas bateu a cabeça, hemorragia. Eu lembro, eu estava de férias. E no meu primeiro dia de volta às férias, na verdade eu fiquei sabendo no dia anterior, e no dia de volta às férias, eu fui lá para o hospital. Encontrei o Marconi bem, graças a Deus. O Marconi, a gente estava conversando, eu só falei para ele, porque eu e ele somos vascaínos, eu falei: não vejo jogo do Vasco não, que a coisa está esquisita. Mas os médicos foram lá, fizeram todo o procedimento, muita coisa foi falada, mas o Marconi foi recuperado para a glória de Deus. Irmãos, foi um detalhe simples, ele estava saindo de casa, estava saindo do trabalho, acabaram de falar com a esposa, estava indo para casa, mas de uma hora para outra a vida mudou. Ou poderia ter mudado e pela misericórdia de Deus não aconteceu. Foi uma experiência para contarmos. Louvado seja Jesus por isso, amém? Mas nós não temos o poder sobre a vida. Nós não temos o poder sobre a nossa vida, por isso nós devemos entender que devemos entregar a nossa vida a Jesus e ter um coração grato, um coração agradecido a Ele por tudo aquilo que Ele já nos proporcionou, tudo aquilo que Ele já permitiu que nós passássemos e por tudo aquilo que Ele prepara para nós na caminhada da fé. É só Ele, é por causa dEle. Nós não devemos negligenciar
que isso vem da parte de Deus. Porque na nossa cultura, na nossa sociedade, as pessoas falam que Jesus é real. O professor da escola, ele não nega mais a existência de Jesus, não dá mais para negar. As pessoas da rua, elas não negam mais que Jesus existiu. Mas eles tentam colocar Jesus um patamar de igualdade com todas as outras coisas da sociedade, e isso não é verdade. O reverendo Hernandes Dias Lopes, ele diz algo que chama a atenção. Ele fala assim, olha, hoje os muçulmanos pregam que Cristo foi apenas um grande profeta. Os espíritas pregam que Cristo é apenas um espírito iluminado. Os romanistas dizem que ele é apenas um dos muitos mediadores entre Deus e os homens. As testemunhas de Jeová dizem que Jesus foi o primeiro a ser criado e não o Criador. Mas, na verdade, a Bíblia Sagrada diz que ele é a imagem visível do Deus invisível, que ele é o primogênito, que ele é digno de honra, que ele é digno de glória, porque ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste, ele é o cabeça da criação, é ele, é por causa de Jesus que nós estamos aqui, meu irmão. É por causa de Jesus que você está vivo, é por causa de Jesus que você está caminhando. Ele é o cabeça da igreja. Ele é o cabeça da igreja porque ele ressuscitou. A igreja é um corpo. Pastor Daniel de Souza, lá de São Paulo, fez uma canção tão linda. No coro da sua canção ele diz assim: somos tuas mãos, ou somos teus pés, andando em toda parte, somos tuas mãos, curando e abençoando, somos os teus olhos, à procura dos aflitos, somos a sua boca, anunciando o reino de Deus, falando do papel da igreja. De fato, hoje a igreja é o corpo de Cristo, mas como corpo de Cristo nós devemos entender que existe sobre nós uma autoridade, que é a autoridade do cabeça. Cristo é o cabeça da sua vida, Cristo é quem comanda a sua vida. É Cristo que dá as ordens na sua vida. A sua vida é moldada, trabalhada de acordo com a vontade de Cristo. Você tem deixado que Cristo governe a sua vida? Irmãos, como igreja nós precisamos ser governados por Ele. E é um desafio, porque às vezes nesse processo um irmão fica chateado, o outro fica feliz, o outro fica aborrecido. Mas isso não é o problema, porque na verdade nós precisamos entender aonde nós queremos chegar. Sabemos que sempre quando queremos chegar a um lugar melhor, adversidades virão, compreensões precisam acontecer, mas nós precisamos ter a consciência de que estamos todos unidos, indo numa mesma direção. E quando temos certeza que Cristo, o cabeça, é quem direciona, nós vamos com alegria no nosso coração, sabendo que apesar de termos dificuldades, nós chegaremos ao final, porque quem chamou é quem sustenta, quem prometeu é quem vai cumprir nas nossas vidas. Não devemos ter medo das adversidades, mas é Cristo o cabeça. É Cristo o cabeça das nossas vidas, é Cristo o cabeça das nossas decisões, ou temos tomado decisões segundo a nossa vontade. É Cristo o cabeça do seu relacionamento pessoal, do seu namoro. É Cristo quem comanda as suas ações. É Cristo quem comanda as suas ações dentro da sua empresa. É ao lado de Cristo que você se posiciona quando você é convidado a desviar, a sonegar, a fazer uma série de coisas que não vêm da vontade de Deus. É do lado de Cristo que você se posiciona quando o Evangelho precisa ser pregado, no seu trabalho, na sua escola, na sua vizinhança. Ou você se omite, fechando seus lábios e não deixando que a palavra de Deus alcance aquela vida, aquele coração. Irmãos, ter Cristo como cabeça, ser corpo de Cristo é algo muito sério, é algo muito bom. É muito bom. Ter o Senhor da história como comandante da vida é maravilhoso. Mas é necessário que nós, entendendo isso, venhamos submeter a nossa vida ao controle completo de Cristo. A Bíblia diz, ou o texto fecha, dizendo que Ele reconciliou consigo, através do seu sangue, através da cruz. Ele nos reconciliou com Deus. É por causa de Jesus que nós temos as portas abertas. É por causa de Jesus que nós temos livre acesso ao Pai. É por causa de Jesus que nós podemos viver uma vida diferente. O crente que entregou de fato a sua vida a Jesus, ele tem uma responsabilidade muito grande, porque a Bíblia garante que ele não é mais dominado pelo pecado. O pecado não domina. A Bíblia diz que ele foi liberto do pecado. Liberto.
Só que o crente ainda peca, ainda pode pecar mesmo depois de ter sido liberto pelo pecado. Mas aí a coisa é mais séria. Porque o crente que peca depois de ter sido liberto pelo pecado, peca por vontade própria. Peca porque escolheu pecar. Peca porque decidiu pecar. Ele não é mais escravo, ele não está mais cego. Ele não é mais escravizado por Satanás. Não, ele foi liberto por Jesus, no momento em que entregou a vida a Jesus como Salvador. Mas a partir daquele momento ele decide viver uma vida de pecado. Se esse é seu caso, é necessário que haja arrependimento, e esse tempo é um tempo de graça. É um tempo que Deus estende seu braço, inclina, estende sua mão para você, para que você possa viver uma vida de santificação na presença dele. Mas aqueles que ainda não conhecem ou não reconheceram Jesus como seu único e suficiente Salvador, esse é um tempo para que você tome essa decisão no seu coração. Domingo que vem, na quarta-feira, no culto administrativo, nós teremos o que chamamos de profissão de fé. É ali que aquelas pessoas vão confessar publicamente que entregaram a vida a Jesus. E depois elas virão para esse batistério, para dar testemunho para os seus parentes, para os seus amigos, para toda a comunidade que de fato eles pertencem a Jesus. E é isso que precisa acontecer na sua vida se você ainda não entregou a vida a Jesus como seu Salvador. Você precisa hoje, nesse momento, abrir seu coração, entregar a vida a Ele. Dar testemunho de que agora a sua vida pertence ao cabeça. Existe um cabeça agora na sua vida, você não é mais acéfalo. Você tem um cabeça na sua vida, alguém que direciona a sua vida e o seu coração. Dar testemunho público de Jesus aqui e fora daqui. Comprometer-se com Jesus publicamente, através do batismo, através das águas. Dizendo para todo mundo aquilo que já aconteceu no seu coração, quando você entregou a vida a Jesus e o Espírito Santo te encheu. Esse é o tempo, irmãos. Não é mais o tempo de pararmos, se Cristo é o cabeça das nossas vidas. É necessário que estejamos integrados a uma comunidade de fé. Algumas pessoas vêm a Marechal e é tão bom quando você vem. Ainda que você não seja membro da igreja, é muito bom quando você vem. Nós ficamos felizes. Nós gostamos de receber você. Amém ou não amém? Amém, nós gostamos muito. Mas nós não podemos nos furtar, dizer para você a verdade, a realidade. Você precisa estar vinculado a uma comunidade de fé. Igreja tem problema, igreja tem dificuldade, toda igreja tem, aqui também tem. Se quiser a igreja perfeita, não é aqui. Mas em outro lugar também não tem. Mas você precisa estar vinculado a uma igreja, comunidade de fé, porque a igreja é um projeto de Jesus. Não é um projeto de pastores, não é um projeto de lideranças, não é um projeto de governantes. Igreja é o projeto de Jesus, é o projeto pelo qual Ele escolheu santificar pessoas e salvar o mundo. Então, quer seja aqui, eu não quero ser proselitista. Ontem cheguei para uma pessoa, aqui no final do culto jovem, uma menina, e falei, olha, você pode ficar na igreja A, você pode ficar na igreja B, você pode ficar aqui também. Mas independente, escolha, se vincule, se envolva, faça parte. Porque se você entregou a vida a Cristo, Ele precisa ser o cabeça da tua vida. Ele é o cabeça da tua história. Ele é quem direciona a tua história. Jesus é aquele que nos libertou do reino das trevas. Jesus é a imagem do Deus invisível. Jesus é o criador e sustentador de tudo. Cristo é o cabeça da igreja, primogênito da criação. E Cristo nos reconciliou com Deus na cruz do Calvário. Eu gostaria de levar você a meditar nisso nessa noite e te dar um tempinho para refletir. Por favor, feche seus olhos, abaixe a cabeça. Concentre o seu pensamento em Deus. Comece a colocar para o Senhor aquilo que você ouviu do próprio Senhor, a percepção que você teve na sua vida que o Espírito Santo de Deus falou ao seu coração. E nesse momento comece a tomar decisões. Mas você que está aí no seu lugar, olhando para dentro de você e da sua alma, talvez você identifique que é tempo de consagração, que é tempo de dizer, Jesus, de fato o Senhor é o cabeça de toda a criação. O Senhor vai ser o cabeça da minha vida também. Eu tenho caminhado aqui na fé cristã, mas tenho caminhado do meu jeito. Tenho tentado levar a igreja do jeito que eu quero levar.
do jeito que eu acho que devo levar, mas nessa noite eu entendi que eu preciso levar o Evangelho com a seriedade que o Senhor determinou, porque o Senhor é o cabeça da criação. Pai, obrigado, Deus. Obrigado pelo privilégio de estar na Tua casa, adorando ao Teu santo nome e ouvindo o anjo que o Senhor colocou nesse lugar para ministrar aos nossos corações. Muito obrigado, Pai, pela Tua palavra que é viva, verdadeira e eficaz e encontra morada em nossos corações. Muito obrigado, Pai, por essa noite. E o Senhor continue, ó Pai, a ministrar nos nossos corações, para que a nossa vida continue diante da Tua presença. Agora, queridos irmãos, que o amor de Deus, a graça salvadora de Cristo Jesus e as eternas consolações do Espírito Santo seja sobre a sua vida, seja sobre o Israel de Deus. E todos dizem amém e amém.